se o Jair Bolsonaro não apareceu aqui, a família Bolsonaro aparece, né? O Eduardo Bolsonaro. Ele, inclusive, a gente separou uma arte aí que a gente fez de uma postagem no X, no X, que ele fez em solidariedade a Carla Zambelli. Então, resumindo, ali no segundo parágrafo, ele fala o seguinte: assim, perdão, eu apelo para as autoridades italianas não mandarem a parlamentar brasileira de volta ao Brasil, cedendo ao pedido de um notório violador de direitos humanos. Em tempo, a Corte Brasileira, que hoje solicita a extradição de Zambelli, é presidida pelo juiz que, quando for advogado, defendeu a não extradição de Cesare Battisti para a Itália, condenado por 4 homicídios qualificados. Não há jurisprudência e muito menos coerência na Suprema Corte Brasileira hoje. Que Deus ilumine as autoridades italianas. É aquilo que o senhor lembrava, né, professor? E sabe que me impressionou um pouco isso, porque os relatos que nós tínhamos que a Zambelli estava um pouco brigada com a família Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro culparia supostamente a Zambelli a ter perdido as eleições por aquele ato patético e engraçado. Se não fosse trágico, seria engraçado. Correndo, uma parlamentar correndo com uma arma atrás de um cara que se barrou nela. É algo bem emblemático. Eu achava que estaria um pouco mais rachado, eu achava que a Zambelli estaria com um problema de apoio político e, pelo visto, não. Pelo visto, a família Bolsonaro continua apoiando ela. Eu achei que estavam um pouco mais separados. Se eu fazer de novo um reparo, eu farei um pouco nisso, mas talvez não tenha sido tão claro. O advogado, ele tem uma prerrogativa, muitas vezes, de defender uma tese nos tribunais que não é o que ele pensa, que não é o que ele acredita. Pegar as palavras do advogado Barroso ou as atitudes do advogado Barroso para usar contra a corte ou usar contra o Barroso advém de uma covardia que não tem tamanho. Eu sou um professor e sou advogado. E as minhas aulas eu gosto muito de mostrar para os alunos os processos, para eles terem uma ideia de como é que funciona. Eu nunca vou esquecer numa aula que eu estava defendendo a questão de normas e princípios, a aplicação da lei, e lembrei de um processo que eu aleguei isso. Fui para o intervalo, apaguei o nome das partes, para ninguém ver e tal, e apresentei, só que eu não me liguei que o que eu estava apresentando era uma aplicação totalmente diversa do que eu estava ensinando. Deu um aluno, professor, mas aí o senhor alegou totalmente ao contrário. Eu falei, o advogado pode. É prerrogativa do advogado, muitas vezes, utilizarmos de mecanismo não que a gente acredita, não que nós gostamos, para defender. Então, falar das palavras do Barroso, quando ele foi advogado não quis extraditar e agora quer, isso é errado, não vejo erro nenhum nisso. Mas o senhor levantou esse ponto aqui, mas só deixando claro que não é uma crítica. Não é uma crítica, não. Pelo contrário, o Barroso fez seu papel como advogado, agora faz seu papel como ministro. Claro. E são diferentes. As pessoas têm que entender que a toga e a beca são diferentes. Nós temos muitos bons professores que não são bons advogados não são bons professores, bons ministros que não são bons advogados, porque são funções distintas. Não vejo problema nenhum o Barroso, como advogado, pedir que não haja uma extradição e, como ministro, pedir que haja. Não há problema nenhum nisso. Não vejo. No caso dos ministros da Suprema Corte, essa discussão ela é muito forte, porque, afinal de contas, são indicados, né, por presidentes da República. O mais recente, o Zanin, vem enfrentando muito isso, né? Afinal de contas, foi o advogado do presidente Lula, enquanto ele era ex-presidente, e assumiu, né, como ministro, e aí ele tem que vestir uma outra roupa, né? E aí ele tivemos o Flávio Dino, político, é muito diferente do Flávio Dino, ministro. Sim. E está correto que seja assim. Sim. Está correto. Eu queria comentar rapidamente a análise política do professor Daniel. A primeira parcela eu concordo extremamente. Eu acho que é inescapável. A gente tenta fazer uma abordagem jurídica, temos pressupostos jurídicos em ambos os países, temos um acordo bilateral de extradição em ambos os países, mas, no fim das contas, haverá uma carga política na decisão final pela extradição. É possível, me parece, talvez aí essa mágoa em relação ao Estado brasileiro, pelo caso Battisti, mas também no contexto do Estado italiano, está um tanto quanto desgastado. Não imagino que existirá essa tentativa de desgaste nesse âmbito em nome da Carla Zambelli. Me parece que, eu acredito que não será por aí, mas é possível, acho que é um termômetro razoável mesmo de se perceber isso e onde isso vai afetar no contexto da presidência da República. A respeito do apoio do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, aí eu tenho uma certa divergência no sentido de que não me parece que eles se demonstraram
afeitos à Carla Zambelli. É uma questão oportunista. Nesse contexto, agora, qualquer coisa que bata no Alexandre de Moraes, eles vão se abraçar. Todo mundo já soltou a mão dela, já soltaram a mão dela muitas vezes, daqui a pouco vão soltar de novo. A minha análise é isso, é bem fria, assim. Nesse momento, ela acaba sendo algum tipo de bala de festim para ainda trazer mais incitação nessa questão. Mas não me parece que no fim das contas, ela conte com apoio. Né? Mas, como o professor Daniel colocou muito bem, eu concordo plenamente. Se ela tivesse ficado na Argentina ou ficado nos Estados Unidos, ela teria aí uma condição... Nos Estados Unidos, muito provavelmente, não, ela conseguiria permanecer por lá. Sem e dúvida. ela apostou muito na questão da nacionalidade. Inclusive, para não ficar uma coisa que a gente está divergindo, hoje nesse momento eu vou com o relator. Realmente, aquela máxima, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Realmente, eles estão usando a Carla Zambelli para poder atingir o Moraes. Claro. Realmente. Por mais curiosa que seja essa aproximação, né? Mas há uma interpretação aí bem aceitável disso tudo.